Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a transformada de Laplace. Vamos fazer uma revisão, mas somente dos tópicos que forem utilizados na disciplina de controle com vocês. Tá? Então a gente vai fazer uma revisão bem focada na parte, utilizando as transformadas, os teoremas que a gente vai utilizar durante o curso. Tá? Então a definição aqui de transformada, a definição que nós temos, eu tenho f de t uma função no domínio do tempo e eu tenho uma variável s complexa. Né? Então a regra L aplicado em f de t, que resulta em f de s, ela associa uma função no domínio do tempo, f de t, a uma função f de s no domínio da minha frequência complexa. Tá? Eu também vou estar considerando aqui no curso a transformada de Laplace à direita, ou seja, para tempos menores do que zero, a função ela é igual a zero. Ou seja, na definição que eu tenho aqui da transformada de Laplace, a definição padrão, né? Eu tenho uma integral que vai de menos infinito a mais infinito. Nesse caso, a gente vai integrar de zero a infinito. A gente chama isso aqui de transformada de Laplace à direita. Tá? E os valores negativos, professor, a gente despreza? Por que a gente despreza isso? Na verdade, vai ser considerado nas condições iniciais. Tá? Então, eu pego o sistema na condição igual a tempo igual a zero e a partir dali eu faço a representação para encontrar soluções. Tá? Então, essa energia acumulada em tempos anteriores, ela é dada para mim no instante inicial, nas condições iniciais. Tudo bem? Então, aqui no nosso curso de controle, a gente não vai precisar se preocupar em provar, em demonstrar para ver se vai existir ou não a transformada de Laplace, porque aqui na disciplina a gente sempre vai utilizar funções que existe uma transformada de Laplace para essas funções, tá? Para cada função que a gente for utilizar. Então, as funções que a gente mais utiliza no curso são essas, o degrau unitário, que é 1 sobre s, né? Ó, impulso, função exponencial, t elevado a n, funções de seno e cosseno, exponenciais que multiplicam senos e cossenos. Tá? Então, são essas as mais utilizadas aqui. Tá? Em especial, essas três primeiras aqui. Tá? Que teorema a gente vai utilizar aqui no curso? O teorema da diferenciação real. Ou seja, se eu tenho uma derivada aqui, né, no domínio do tempo, como que eu represento isso aqui na frequência complexa? Basta eu multiplicar, então, a minha função f de s por s elevado a n. Então, se eu tenho uma derivada aqui de ordem 3, por exemplo, no domínio do tempo, significa que eu vou fazer s ao cubo vezes f de s. Tá? No caso aqui, a gente vai ter outros termos aqui que dependem das condições iniciais. Tá? Mas para o curso de controle aqui, a gente vai estar sempre considerando condições iniciais nulas. Então, para nós aqui, uma derivada simplesmente vai significar uma multiplicação por s na minha função no domínio da frequência complexa. Tá? E se eu for considerar então uma integral, a gente pode utilizar esse teorema aqui. Ó. Então, quando eu fizer uma integral no domínio do tempo, equivale a eu dividir por s no domínio da frequência complexa. Aqui eu tenho uma função f menos 1 de zero, né, que é a integral aplicada em tempo igual a zero, que no nosso caso aqui vai ser nulo, tá? A gente vai estar desprezando esses termos. Então, simplesmente vai ser essa divisão por essa aqui. Ok? A integral de convolução, que é outra coisa que é complexo de se fazer, né, no domínio do tempo. Isso aqui se transforma simplesmente num produto de f de 1 vezes f de 2 no domínio da frequência complexa. Tá? Então, tá aí grande vantagem estar utilizando. Né? A gente tem o teorema do valor inicial. E aqui no curso a gente não vai utilizar muito esse teorema, mas ele é o limite de s tendendo a infinito de s, f de s, tá? Para um tempo zero mais, ou seja, um instante de tempo muito pequeno depois do zero, ok? E eu tenho aqui o teorema do valor final. Esse sim a gente vai utilizar bastante. Tá? Então, é limite de f de t com o tempo indo para infinito, né?
que eu vou ter o valor final, que é igual, né, o equivalente a limite de S tendendo a zero da função S vezes f de S, onde f de S é a transformada de Laplace de f de t. Tá? Só que a gente tem algumas observações aqui, algumas restrições em aplicar esse teorema do valor final. Eu não posso aplicar o teorema do valor final para sistemas instáveis. O que significa isso? Tá? Os polos da função S f de S, eles devem estar todos situados no semiplano esquerdo do plano complexo. Se eu tiver um único polo localizado no semiplano direito, essa função no domínio do tempo ela vai tender a infinito. Então, se a função ela tende a infinito, ela não está tendendo para um atrator, para um valor constante. Então, eu não posso aplicar o teorema do valor final. Ok? A função seno, né, uma outra função particular, aí, uma função que ela também não termina em um valor constante. Ela fica oscilando indefinidamente. Certo? Então, não posso aplicar também o teorema do valor final para uma função seno. Outra característica, não posso aplicar também o teorema do valor final para um polo duplo na origem. Ou seja, se eu fizer a transformada inversa, por exemplo, de um polo duplo, a gente vai ter uma rampa na saída. Então, se eu tenho uma rampa no domínio do tempo, ela não está tendendo para um valor constante, ela está subindo infinitamente. Então, se eu tenho uma entrada integral, por exemplo, eu tenho uma saída, uma rampa, eu vou ter uma entrada limitada e uma saída ilimitada. Esse sistema ele é instável, então eu também não posso aplicar o teorema do valor final. A gente vai ter depois uma aula específica só sobre estabilidade, tá? A gente vai tirar as dúvidas de vocês e vamos estar apresentando esses conceitos. Tá? A gente tem também a transformada de Laplace inversa, que nós vamos utilizar muito, só que a gente não vai estar resolvendo a integral. Tá? A gente vai fazer o quê? Utilizar a tabela de transformadas. E para isso a gente vai utilizar um método chamado de expansão em frações parciais. Tá? Então, esse vai ser o método que a gente vai utilizar, que vocês também já conhecem. Ok? Então, quais são os benefícios que o engenheiro tem em utilizar um sistema modelado no domínio da frequência complexa? Né? Então, olha só, eu listei alguns aqui, existem vários. Equações algébricas diferenciais, elas se transformam em equações algébricas. Né? Então, vocês aprenderam lá em cálculo que vocês podem resolver, né, uma equação diferencial, né, utilizando os métodos lá, para estar encontrando essas soluções. Tá? Mas aqui, em sistemas modelados no domínio da frequência complexa, elas simplesmente se transformam em equações algébricas, né? Somas, subtrações, eu vou multiplicar, dividir e tudo mais. Tá? Vão ser manipulações bem mais simples. Outra vantagem que eu tenho é que as integrais e as derivadas. Né? Se eu quiser integrar, eu divido por S. Se eu quiser derivar, eu multiplico por S. Né? Fica bem mais simples. A solução no domínio do tempo, eu posso conseguir, né, extrair essa solução utilizando a transformada de Laplace inversa, utilizando a expansão em séries frações parciais. Né? Outra vantagem aqui, essa resposta que eu obtenho com esse método, ela me dá a resposta completa do sistema, ou seja, tanto a parte transitória quanto a parte de regime permanente da resposta. Tá? Então eu tenho desde aquela oscilação inicial da resposta até a resposta indo para infinito. Eu tenho todos os valores cobertos por essa solução. Bom? Também com a modelagem no domínio da frequência complexa, eu consigo utilizar ferramentas para analisar a estabilidade dos nossos sistemas. Então eu vou verificar lá, por exemplo, a posição dos polos, se eles estão no semiplano esquerdo, direito, se eles estão na origem. Né? Então a gente vai poder fazer uma série de análises aí, utilizando algumas ferramentas. Tá? E também a gente vai apresentar para vocês aqui na disciplina alguns procedimentos para projeto de controladores, tá? Utilizando essa modelagem no domínio da frequência complexa. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Onde determine a transformada de Laplace inversa da função f de S. Tá? F de S. S mais 3 sobre S mais 1, que multiplica S mais 2.
Como que a gente vai achar então essa função no domínio do tempo, a função f de t? Uma solução que a gente pode aplicar é a frações parciais. Okay? Então vamos lá, eu posso reescrever essa minha função nesse formato aqui, tá? Coloquei a sobre s mais 1 mais b sobre s mais 2, tiro o mínimo de novo aqui e reescrevo nesse formato. Tá? Como que vocês podem solucionar isso? Igualar essa parte da equação com essa primeira parte aqui. Ó. Vocês vão cortar os mínimos, né, aqui das duas expressões e vão igualar isso daqui igual a isso. Você pode montar um sisteminha 2×2, ou seja, fácil de resolver, duas incógnitas, duas equações. Tá? Eu gosto de utilizar um método chamado de Heaviside. Como que funciona esse método? Eu também vou igualar essas duas expressões, só que eu quero zerar, por exemplo, esse termo aqui de b. Para isso, basta eu fazer s igual a menos 1. Se eu fizer o s igual a menos 1, igualar essa expressão com essa expressão, eu corto os mínimos e o que vai sobrar aqui para mim no caso? A igual a s mais 3 sobre s mais 2, com s valendo menos 1. Tá? Então, a fica igual a 2. Usando o mesmo raciocínio, eu posso escrever, então, a constante b, tá? Fazendo s igual a menos 2. E eu tenho a constante b igual a 1. Okay? Como que eu resolvo, então, esse exercício aqui? Né? Na verdade, eu quero encontrar o f de t. Eu vou pegar aqui esses dois termos que eu já consegui, né? Valor de A, valor de B, e vou aplicar a tabela de transformada de Laplace. Isso aqui é uma função exponencial no domínio do tempo. Né? Então, como que eu posso escrever essa solução? O somatório de duas funções exponenciais, bastando então multiplicar pelas constantes A e B aqui. Tá? Então, como que fica essa resposta? Né? Ficou, como a minha variável A, minha constante A, vale igual a 2, tá? E minha constante B vale igual a 1, como que vai ficar aqui? Ó? A, né, que é a minha constante aqui, e aqui eu tenho o meu S igual a menos 1. Tá? Tem um erro aqui de digitação, de formatação aqui, tá? Mas como que vai ficar essa resposta? Vai ficar 2 vezes E elevado a menos T. Tá? Vai ficar 2 E elevado a menos T. Essa parte aqui relativa ao B vai ficar E elevado a menos 2T, que multiplica a constante B, que é 1. Ok? Depois eu corrijo isso aqui antes de enviar para vocês a apresentação. Tá? Isso aqui é um exercício proposto para vocês. Eu vou querer que vocês encontrem, então, essas funções aqui no domínio do tempo. Tá? E para isso eu quero que vocês utilizem a transformada de Laplace inversa. Ok? Vocês vão utilizar frações parciais aqui também. Nesse caso aqui, adiantando para vocês, eu vou ter um par de polos complexos, tá? Um lado complexo. E aqui eu vou ter 3 polos múltiplos, 3 polos reais. Tá? Então, deem uma relembradinha lá na matéria de cálculo e resolvam essas duas questões aqui. Resolvam à mão, vocês vão digitalizar e postar a atividade lá no Moodle. Um segundo exemplo aqui, um exercício que eu coloquei aqui. Então, vamos supor que eu tenha uma função diferencial aqui, algébrico diferencial. Tá? E eu queira saber, então, a resposta no tempo da minha variável x. Eu tenho como entrada a minha variável de t e tenho como minha saída a minha variável x de t, que é quem eu quero ver a minha resposta. Né? E vamos considerar, então, que a minha entrada é um delta de Dirac com condições iniciais nulas para esse sistema. Eu tenho que MK são as constantes aqui dessa equação. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Transformar essa função em uma função no domínio da frequência complexa. Então, basta eu aplicar, então, alguns teoremas aqui, né, que a gente viu. Então, se eu aplicar a transformada de Laplace aqui, como é que fica uma derivada de segunda ordem? Vai ficar ms ao quadrado de x de s, onde x de s é a transformada de Laplace de x de t. Tá? Eu tenho aqui k vezes x de s igual a u de s. Tá? Então, u de t transformou aqui também em u de s. Se eu fizer algumas manipulações algébricas aqui, eu consigo reescrever
essa expressão nesse formato aqui, tá? 1 sobre ms ao quadrado mais k. Para que eu consiga aplicar diretamente a minha tabela de transformada de Laplace, eu fiz aqui algumas manipulações aqui algébricas, tá? O que eu fiz? Eu dividi os termos aqui embaixo por m, tanto embaixo quanto em cima. Então, fiquei 1 sobre m dividido por s ao quadrado mais k sobre m. Cortou o m com s ao quadrado, cortou aqui, porque eu dividi, né? Então, ficou aqui essas duas parcelas. O que eu fiz aqui também? Eu multipliquei em cima e embaixo da equação por raiz de k sobre m. Tá? Fiz isso. Por quê? Se eu fizer isso e ir lá e dar uma olhadinha na tabela de transformada de Laplace, eu consigo escrever e aplicar a tabelinha de transformada e aplicar diretamente como uma função seno. Fica seno de raiz quadrada de k sobre m vezes t. Tá? Eu tenho essa constante aqui que vai multiplicar também. Eu posso também fazer mais alguma manipulação algébrica, pegar esse m que está dividindo aqui, né, dividir ele aqui embaixo e jogar ele para dentro da raiz quadrada. Se eu fizer isso, o m tem que entrar ao quadrado. Se eu cortar m com m ao quadrado, vai sobrar k sobre m. Tá? Então, isso aqui é uma outra forma aqui de eu escrever a mesma coisa. Ok? Mais um exercício proposto para vocês resolverem em casa e postarem no Moodle, né? Eu tenho um sistema aqui de controle de laser de uma impressora, onde eu tenho a saída aqui é o meu y de S, né? Ou no tempo é o meu y de t. Eu tenho uma entrada R de S, tá? O número do tempo é a entrada R de t. Então vamos lá resolver essa questão aqui, né? Determine a minha saída y de t quando R for um degrau unitário. Então, como é que é um degrau unitário no domínio da frequência completa? A gente já sabe que é unitário, né? Então, no lugar do RGS, eu vou substituir por 1. E como que eu consigo resolver, então, para poder encontrar o meu y de t? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, frações parciais. Então, eu faço as frações parciais, aplico a transformada de Laplace inversa e acho a resposta de yt no tempo. Tá bom? E a letra B aqui é determine qual é o valor final da minha função y de t, ou seja, quando t vai para infinito, né, no domínio do tempo. Você pode estar utilizando aqui o teorema do valor final para estar encontrando essa resposta também, ok?